Será que o nosso querido Xavier Hernández vai conseguir, pelo menos um pouquinho, retribuir para a nação dos Países Baixos, para a seleção dos Países Baixos, mais conhecido como Holanda, um pouco dessa contribuição, dessa influência futebolística que o Johan Cruyff fez com a seleção espanhola e com o estilo de jogo espanhol? Bom, é disso que eu vou discutir um pouco com vocês, né? Caso vocês não saibam, estão sabendo agora, o Xavi, isso mesmo, aquele Xavi, o nosso Xavi histórico, um dos melhores e maiores jogadores da história do Barcelona e da seleção espanhola, vai ser o técnico dos Países Baixos, vulgo Holanda, para este novo ciclo da Copa do Mundo. Rapaziada, eu achei interessante falar sobre isso daqui porque diretamente envolve o Barcelona, mesmo que não envolvesse, tá? Eu pretendo falar de assuntos que não envolvam diretamente o Barcelona também por aqui, mas esse, curiosamente, envolve. Não porque a Holanda tenha exatamente alguma coisa relacionada nesse momento com o Barcelona no seu Frenkie de Jong, mas vocês vão entender qual a linha de raciocínio, tá ligado? Porque é o seguinte... A Holanda, a sua história em Copas do Mundo, ela é muito traumática, ela é muito frustrante, né? Teve lá, chegou na final em 74 com aquela Holanda absurda do Cruyff, a laranja mecânica, com todo mundo botando fé pra cima da Alemanha. Acho que era a Alemanha Ocidental na época, do Gerd Müller, perdão por isso, e do Beckenbauer. Mas ela acabou sendo derrotada. Na Copa seguinte, da de 78, o Cruyff não estava, mas ainda tinha um bom plantel, um bom time, e chegou na final contra a Argentina, mas era uma Argentina do Mário Kempes, né? Aquela Copa esquisita e tal, mas enfim, a Argentina se sobressaiu na final contra a Holanda e venceu também. Aí ela só foi voltar numa final de Copa do Mundo em 2010, contra a seleção espanhola, olha só. E a Espanha jogando num estilo muito influenciado pelo Cruyff, muito enraizado pelo Cruyff, inclusive liderado por esse cara, pelo Xavi, e também ganhou a Copa em cima da Holanda. Desde 2010 a Holanda não vem fazendo bons torneios em lugar nenhum. Na Euro de 2012, né, ficou ali pelo caminho. Na Copa de 2014 foi mais pífia. Na verdade, não sei se foi tão pífia, não. Ela chegou a ganhar a terceira colocação, né? Eu acho que eu exagerei um pouco aqui com a Holanda. Em cima do Brasil, inclusive, em 2014. Mas a Euro de 2016, nada demais. Copa de 18. Euro de 2020, que foi jogada em 21. Copa do Mundo de 22, eliminado pra Argentina. Enfim. Então, será que o Xavi... Que beleza, o seu trabalho aqui até agora como técnico não foi grandioso, né? Ele ganhou, ele fez uma coisa muito importante com o Barcelona, que ele conseguiu dar um título de novo pro Barcelona numa época terrível. Cara, esse cara aqui, ele conseguiu competir no campeonato espanhol com Jutiglar, Bright White e Ezal Zuli. Tá ligado? Então esse cara ele merece um pouco de reconhecimento, apesar de ter batido no teto com o seu 1-0ismo ali em algum momento, né? Que o Barcelona era um time muito burocrático, tocava 1 milhão de passes e não conseguia ser incisivo, né? Faltava essa incisividade ao Barcelona, mas ele tem uma ótima visão jovens. Foi ele que subiu o Cubarsí pro time profissional, foi ele que subiu o Lamine Yamal pro time profissional. Então o Xavi, ele tem muitas coisas enraizadas e muitas coisas mais modernas para entregar para a seleção da Holanda. Qual que era o problema da Holanda do Koeman? Que decide se afastar da seleção, né? Não renunciou e tudo mais. Cara, eu sinto que... Assim, eu não sou muito por dentro, evidentemente, do futebol dos Países Baixos, né? Do futebol holandês. Mas sempre pinga jogadores talentosíssimos de lá, né? Os clubes... do holandeses, eles acabam não estão indo tão bem, né? Porque o Ajax, que é um gigante do futebol mundial, faz tempo, desde aquela temporada de 2019, não consegue fazer boas competições de Champions, de Liga Europa ou qualquer coisa. PSV também não, Feyenoord muito menos. Então, não me chega tanta informação do futebol da Holanda, mas do que a gente consegue ver da seleção do Koeman jogando... Cara, ele tem uma capacidade assim, ele conseguiu fazer essa seleção jogar muito bem em vários momentos, mas chegou num ponto onde ele simplesmente começou a fazer cagada atrás de cagada. Na Copa mesmo contra Marrocos, cara, o que foi aquilo, sabe? Tipo, era o Frenkie de Jong num ponto e o Gravenberch no outro. Aí era 5 jogadores atrás e uns 2, 3 na frente. Não tinha meio campo. Como é que você treina a seleção da Holanda e se o meio campo tem 2 jogadores? Tá ligado? Não faz o menor sentido. O Marrocos ficou com a bola, dominou a partida, foi levando pros pênaltis e conseguiu se classificar nos penais. Uma queda extremamente precoce de um time com muitos talentos.
tá? Então, eu acho que o Koeman, em determinado momento, ele conseguiu fazer essa Holanda jogar, esses Países Baixos jogar, mas chegou num ponto onde ele começou a ter, acho que, ataque de técnico e errou tudo. E ele percebeu que não conseguiria mais manter isso, manter ali o time coeso, não, já tinha perdido o grupo depois dessa decisão. O Frenkie de Jong falou um bolão após a eliminação da Holanda para o Marrocos, falando que não dá para competir com 2 jogadores no meio campo, então ele preferiu se demitir. No entanto, esta provavelmente seria a Holanda, assim, normal, né? O Países Baixos normal do Koeman e também acho que vai ser do Xavi, tá? Assim, o Xavi ele vai treinar essa seleção pro próximo ciclo. Eu acho que é um desafio muito grande pro Xavi. Ele treinou um clube lá dos Emirados Árabes. Eu não lembro agora qual era o clube que o Xavi treinava, que o Barcelona ficou em meses em contato pra conseguir tirar ele de lá. Eu não sei se era da Arábia ou se era da China. Eu não lembro, tá? Com todo carinho, eu não lembro. Eu poderia dar uma pesquisada rápida aqui, mas... Enfim, não importa, né? No final das contas. Mas o ponto é que, tirando o Barcelona, o Xavi não treinou nenhuma equipe com muita pressão e não conseguiu resultados absurdos. De novo, ganhou uma La Liga com um time bem frágil, enquanto o Real Madrid tinha os melhores jogadores do mundo, tinha todo o dinheiro à disposição. Então o Xavi tem seus méritos. O ponto que eu tô muito curioso pra ver essa Holanda do Xavi é: será que ele vai conseguir dar um passo a mais na sua carreira como técnico? Já é uma decisão meio diferente, porque o Xavi é jovem como técnico. Então, geralmente, os técnicos jovens, eles gastam toda a sua energia nos clubes, que você tem que estar lá todo dia, tem que dar entrevista quase todo dia. É um acompanhamento diário, você gasta muita energia mental e física, sendo técnico de um clube, ainda mais se for um clube com muita pressão, muito grande. Técnico de seleção é mais tranquilo, períodos ali que você avalia os jogadores, eles se juntam num determinado tempo e você vai dar uma entrevista a cada trimestre ali, umas 2, 3 entrevistas a cada trimestre. É um trabalho mais suave, né? Tanto é que o próprio Guardiola falou, né? O Guardiola que treinou a vida toda clubes, falou que vai descansar, não descansar, mas os seus últimos grandes trabalhos vai ser de treinar a seleção. Geralmente os técnicos fazem esse processo, eles fazem sua carreira de técnico nos clubes e depois encaminham com seleções para fazer um trabalho mais tranquilo. O Xavi foi meio contrário, ele começou o seu trabalho ali no Barça, aí agora já tá treinando na Holanda. Pode ser que ele seja mais feliz assim. Mas voltando aqui, sem perder o fio da meada, essa seleção dos Países Baixos aqui, no papel que eu montei, que eu acho que, conhecendo um perfil do Xavi, eu acho que é mais ou menos isso que ele pode montar no plantel. Claro, tem outros jogadores aí que vão surgindo e tudo mais que podem implementar na seleção. Cara, isso aqui é uma baita seleção, tá? É uma baita seleção. A dupla de zaga de Van de Ven e Van Hecke é uma ótima dupla de zaga, jogaram muito bem a Copa do Mundo. O goleiro Verbruggen tem 23 anos só e mostrou na Copa que é um baita goleiro. É goleiro para 2 ciclos de Copa, 3 ciclos de Copa para a Holanda. As laterais de fato é um problema, porque estão envelhecidas, né? Beleza que tem outros jogadores, se eu não me engano tem um do Arsenal, não vou lembrar agora. Tem um outro jovem jogador, já a gente olha aqui no plantel dos Países Baixos. Mas o Ake já tem 31 anos e o Dumfries tem 30. Ambos conseguiriam jogar a Copa de 2030? Sim, vai chegar com 35 Ake, o Dumfries com 34. Principalmente o Dumfries, que tem um porte físico absurdo, e eu acho que se ele manter a forma ele consegue chegar lá. O De Jong tem 28, 29, né, nesse momento. Ele vai chegar com 32, 33 na Copa. O Gravenberch é mais novo, vai chegar acho que com quase 30, o Gravenberch. Dá pra manter esse meio campo ainda. E o Xavi Simons é muito novo, acho que tem 22 anos o Xavi Simons. Na próxima Copa ele também vai chegar muito bem. Summerville a mesma coisa, Gakpo a mesma coisa, o Broadway a mesma coisa. Então acho que do meio pra frente não vai mudar tanto, o que vai mudar é as laterais. Aí a partir daqui pode surgir jovens, né? Então o Xavi treinando esse time aqui, eu acho que ele consegue fazer um bom time, que controla a posse, que impõe seu ritmo de jogo e tenta fazer algo, tenta dar um pouco mais de modernidade para a seleção da Holanda, porque acho que em algum determinado momento da história dela, ela perdeu um pouco eu vou seguir ainda com isso aqui, eu vou para onde com isso aqui? Eu quero ser propositivo, quero manter a posse, eu quero criar jogadas de forma harmônica, mas como exatamente eu vou fazer isso? Eu acho que o Xavi ele pode ajudar, não só a seleção da Holanda, mas como o futebol holandês com este trabalho, tá ligado? Se a gente for olhar aqui no elenco atual dos Países Baixos, né?
Deixa eu colocar a minha câmera aqui, ó, pra vocês verem o rosto da rapaziada. Vocês podem ver que tem um elenco interessante. Claro que isso aqui foi a última convocação, né? Tem um Gertruida aqui, mano, do Leipzig, tá ligado? Muito bom. Assim, eu não citei o Van Dijk porque eu já tô considerando o próximo ciclo. O Van Dijk, evidentemente, acho que não vai estar na Copa de 2030. E se estiver, imagino que não seja pra ser titular. Eu sei que tem zagueiros bizarros, um Pepe da vida, Thiago Silva, que conseguiram ser titulares de times bons, de alto nível, com 38, 39 anos. Não sei se vai ser o caso do Van Dijk, né? Tem que ver. Mas eu acho que Van Dijk, que tem só 26, é um bom nome. E o Van de Ven, que eu acho que é o melhor deles, tem 25, né? Tem aqui o nosso Cup Miners, o volante. Esse camarada aqui na lateral que eu tinha falado, né? O Royal Rato. Eu confundi com um jogador do Arsenal, ele joga no Chelsea, né? Nada a ver. É um jogador que pode chamar a atenção do Xavi e tudo mais, né? Um lateral mais físico, mais ala, assim mesmo, que pode jogar, tá ligado? Também faz meio campo. Enfim, tem jogadores aqui que vão evoluir, né? Que vão evoluir. Tem o March de Roon também, que chegou a estrear na Copa. Tem aqui o Timber. Enfim, o Kluivert, né, que chamou muita atenção no Bournemouth também, apesar da idade um pouco mais avançada, 27 anos. O Noah Lang, também com seus 27 anos, chamou atenção, pode ser útil. Enfim, e tem que olhar a base, né? Tem que olhar a base da Holanda, do País Baixo, dos times, quais são os guris que estão sendo revelados por lá. Enfim. Respondendo a pergunta do começo do vídeo, será que o Xavi vai conseguir retribuir um pouquinho para a seleção do Cruyff o que o Cruyff deu tanto para a seleção da Espanha? Olha, eu acho que comparar não dá, porque o que o Cruyff fez, ele fez no momento certo da história do futebol. Acho muito difícil que no momento que a gente está vivendo do futebol, a gente tenha alguma grande revolução. Estamos vivendo na era da fisicalidade do futebol, onde os preparos físicos estão muito intensos, muito fortes, pra você aguentar um ritmo absurdo de jogo. Então, revolução nesse sentido eu acho que não vai acontecer. O que pode acontecer, eu acho que o Xavi aí sim ele pode ajudar, é dar um pouco mais de modernismo para a seleção da Holanda. É dar um pouco mais, assim, ele mesmo melhorar como técnico, porque ele precisa dar um passo a mais, porque a gente viu o teto com o Barcelona, tá ligado? E se ele dar um passo a mais e conseguir modernizar o seu estilo, como o Guardiola tentou fazer tantos e tantos anos no Manchester City, falhou, teve vitórias, teve fracassos, aí sim eu acho que ele pode contribuir um pouquinho dessa contribuição que o Cruyff deu pra Espanha, só que o Xavi pra seleção da Holanda. Vai ser divertido, rapaziada. Tô curioso pra ver essa seleção holandesa treinada pelas mãos de Xavier Hernandes. Tô curioso pra ver quais são os garotos que ele vai querer subir, quem vai compor esse time aqui pra completar o ciclo. Como eu mostrei ali na lista da equipe aqui da Holanda, né? Muitos jogadores já estão envelhecidos, então quem vai ser a nova base da seleção da Holanda, que é uma seleção tão histórica, tão forte, apesar de não ter ganhado Copa do Mundo. Acho que eu faço parte daquela galera que diz que a seleção holandesa é maior do que a inglesa no futebol, mesmo sem ter ganhado Copa. Eu acho que a Holanda influenciou muito mais no futebol, não tenho dúvida disso, no peso histórico, enfim, etc. E só não ganhou a Copa por azar. Chegou em 3 finais, a Inglaterra chegou em uma, tá ligado? E acontece. Então é uma seleção gigante que tá nas mãos do Xavi e os técnicos espanhóis fazendo um tremendo sucesso, né? Então todos eles muito bons, né? O Luiz Henrique aí fazendo sucesso com o PSG, De La Fuente ganhando Copa, Euro e os carai com a Espanha, Guardiola ainda é o Guardiola. Temos agora o Xavi que vai treinar a Espanha. É a era dos técnicos espanhóis, meus amigos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse papo aqui de seleção holandesa. Olha só, se você gostou, deixa o like nesse vídeo, curta esse vídeo, manda para aquele seu amigo que gosta de futebol e vejo vocês amanhã se tiver algum tema extremamente interessante. Não tão interessante, mas algum tema chamativo, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui e até mais.